Vamos lá então, pessoal, vamos continuar aqui o nosso papo. Falei para vocês no vídeo anterior sobre o contexto político, os acontecimentos, os grupos, os eventos, as leis que marcaram o período, principalmente, o final ali do regresso conservador. Agora, a gente vai continuar falando da regência, tudo bem? Vamos continuar no tema, só que a gente vai focar nas chamadas revoltas provinciais, beleza? Durante o período da regência, a gente vai ter o momento mais conturbado de todo o século XIX, pessoal. A gente vai ter concentrado nesses 9 aninhos uma porrada de revolta. Pessoal, eu vou falar para vocês 4 delas. Na verdade, depois eu vou falar de uma quinta revolta bônus, tá? Uma quinta revolta, vou chamar de revolta bônus, vocês vão entender depois o porquê. 4 revoltas principais, tá? Vou falar das 4 principais, que é aquela que está no programa do vestibular, né? É aquela que aparece no nosso programa de vestibular. Aquelas, né? Que são a cabaragem, a balaiada, a sabinada e a farroupilha. No entanto, antes da gente entrar falando especificamente delas, pessoal, é interessante que você entenda o contexto no qual elas aconteceram, os porquês mais gerais, vamos dizer assim, desse período ser tão conturbado, ter tanta revolta, beleza? E a gente já adentrou essa seara, né? Nós já começamos a falar um pouquinho sobre isso quando eu falei para você do contexto geral da regência, que é crise, a palavra é crise. Qual é a palavra melhor que define o período? Crise, não é? Vivíamos uma crise econômica, então imagina, pessoal, a situação não está legal, isso reflete numa porrada de coisa. Agora, no meio de uma pandemia, vocês conseguem dimensionar um pouco, né, o que é uma crise econômica. Isso gera uma pressão social e política muito grande, né? As pessoas, elas ficam à flor da pele, né, se não tem o que comer. Então, a situação econômica, pessoal, gerava problemas de múltiplas esferas, né? Politicamente falando, por exemplo, porque as pessoas vão para cima do governo, ou governo, vamos resolver ou não vamos, né? Afinal, o governo está ali para resolver os problemas e o governo não conseguia resolver, né? E a questão social também é importante, tá, pessoal? Porque o povo está sem comer, os mais pobres se ferram mais, então a gente tende aí uma situação à flor da pele, né? Uma situação mais violenta, mais aos extremos. Até aí ok, né? Até aí ok, dá para você compreender bem o que vai levar a essas revoltas nas províncias. No entanto, tem um ponto que é legal a gente aprofundar aqui, que é um ponto importantíssimo. A gente considera que essas revoltas foram catalisadas pela ausência do rei. O fato de não ter um rei no trono vai piorar a situação. Como assim, pessoal? Como assim? Hoje, para nós, é difícil entender a importância de um rei, o significado de um rei, porque a gente não tem um há muito tempo. E tomara que a gente continue não tendo, né? A ideia do rei, pessoal, é uma ideia poderosa, no sentido em que as pessoas se entendem parte de uma nação, dentro de uma monarquia, sendo súdito do fulano de ciclano. Então, o rei, ele consegue manter uma certa homogeneidade, uma certa concisão aí dentro da população. Vamos tentar dar um exemplo mais prático. Imagina um cara que mora lá em Alagoas. Nesse momento da regência, ele olha para o Rio de Janeiro e não se sente representado pelos políticos que estão lá, principalmente no regresso conservador, que está tirando a autonomia das províncias, né? Ele vai falar, eu sou governado por um político que não me representa, por que eu vou continuar fazendo parte do país? Por que eu vou querer continuar sendo parte desse... Né? Nessa época não existia uma identidade nacional brasileira, pessoal. A gente está ainda caminhando aí, né? Engatinhando nesse sentido. Então o rei, ele é importante no sentido de ser uma imagem de concisão. Quer ver outro exemplo? Pega a Inglaterra. Pessoal, tá lá, né? Tá lá. A véia tá lá há 180 anos, né? Um dos reinados mais longos da história da Inglaterra. Firme e forte, né? A dona Elizabeth. Pessoal, qual o poder efetivo que Elizabeth tem? Nenhum. Né? Ela é uma força simbólica, ela tem um poder simbólico, né? A monarquia inglesa tem um poder simbólico. Vocês sabiam, por exemplo, que se paga imposto para manter a monarquia? Para eles ficarem lá de boa, no palácio de Buckingham, tomando chá das 5, fazendo festinha de casamento para os netos, né? Para os príncipes. E os ingleses pagam por isso. E qual é a função da rainha? Nenhuma. E por que eles pagam?
Pessoal, aí você fala, realmente, por que eles pagam? Por que eles querem uma monarquia ainda? Coisa mais idiota. No entanto, todo ano eles fazem pesquisa na Inglaterra perguntando se os ingleses preferiam, sabe essas pesquisas Ibope, se os ingleses preferiam uma monarquia ou uma república. E, pessoal, ganha todo ano, nunca ganhou república, ganha todo ano a monarquia. Por quê? Porque parte de ser inglês é você ser súdito da rainha, é você ser súdito do rei deles. Então, isso faz parte da identidade do povo. Então, pessoal, entenda a importância de um rei. O rei, ele dá uma identidade, ele dá uma concisão. A ausência do rei fez com que o Brasil quase quebrasse em vários pedacinhos, pessoal. Ó, aproveita o raciocínio. Após a independência da América Espanhola, o que aconteceu com a América Espanhola? Ela quebrou em vários pedacinhos, em vários paizinhos que foram surgindo após a independência. Porque ali não existia um elemento de concisão. Os colonos falarem, eu sou a mesma coisa aqui no Chile do que é o cara que está lá em cima na Bolívia, está lá, na Venezuela. Não tinha nada que desse liga ali, né, pessoal? Os ideais republicanos não foram suficientes para eles. Aqui, pessoal, no nosso caso, a maior parte dessas revoltas vão falar em separação. Eram revoltas separatistas. Eu não quero obedecer aquele político que está no Rio de Janeiro, não tem rei mesmo. Então, essa é boa, pessoal, essa é boa. Para você colocar, se perguntarem, nunca vi cair, mas eu estou esperando aí todo ano. Eu falo, será que esse ano vai? Se cair numa prova, por que a América Espanhola quebrou em pedacinhos e o Brasil não? Você pode colocar isso aqui, ó. A presença de um rei. Pessoal, porque quando nós fizemos a nossa independência, a gente tinha um rei. Ficamos esses 9 anos ausentes, quase que o Brasil quebrou em pedacinho. Mas aí veio o segundo reinado e conseguiu manter essa concisão, homogeneidade territorial, beleza? Portanto, pessoal, esse é um dos fatores primordiais, porque você imagina um país tão grande como esse, fazer a sua independência e continuar ali mantendo a sua unidade territorial. É maluco a gente pensar isso, né? Maluco. Mas mantivemos. E justamente com a ausência do rei nesses 9 anos, a gente chegou mais perto de quebrar em vários paizinhos, né? O Brasil hoje, né, é uma coisa muito menor e tem em outros países. Pois bem, vamos direto ao ponto então agora, pessoal. Quais as revoltas que a gente precisa conhecer? Quais que a gente precisa saber? Primeiro que eu vou falar para vocês é da cabanagem. Geralmente quando caem as revoltas, elas caem no seu sentido mais amplo, como eu coloquei para vocês, no contexto mais amplo, tá? Geralmente quando aparece no vestibular, eles não cobram detalhes dessas revoltas, tá, pessoal? E dificilmente cobram elas individualmente. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre todas elas. A cabanagem aconteceu entre 35 e 40, lá no Pará, beleza? Nessa época, o Pará englobava a Amazônia, Rondônia, Amapá. Visualiza na sua cabeça aí, pessoal, quase metade do país. Quase metade do país. Em 1835, a região falou, o que aquele cara que está lá no Rio de Janeiro ele me representa? Ele não me representa. Os políticos do Pará, senhores de terras mais importantes, né? Principalmente duas figuras, pessoal, um cara chamado Argelim e um outro chamado Melcher, tá? 2 políticos influentes, né, latifundiários da região, eles levantaram essa voz. Por que a gente tem que fazer parte desse país se não somos representados? Então vamos se separar. Pessoal, eles organizam um movimento e em 35 estoura a tal da cabanagem. A cabanagem, ela começa como um movimento elitista, tá? Tendo lá o tal do Argelim na frente, né? Ele estava à frente, Francisco Argelim, Eduardo Argelim, à frente do movimento. Esse movimento, pessoal, ele faz um discurso, né, todo, né, pomposo de separação. 35, estamos separados, falou Brasil, agora a gente não quer mais fazer parte de vocês. Só que a população gostou, falou, pô, da hora esse negócio aí de fazer um país só nosso. A gente pode, por exemplo, abolir a escravidão. A gente pode, por exemplo, fazer uma república popular, democrática. Não é legal? Não é legal? Não é legal? É legal. E aí o povo aderiu em massa, pessoal. Virou um movimento, uma revolta popular. Tanto que o nome vem daí. Cabanagem vem de cabana. Cabana era a moradia comum do povão que vivia no norte do Brasil. Por isso cabanagem, tá? Houve uma grande adesão popular, só que o que aconteceu? Nesse momento, pessoal, os políticos, proprietários de terra, falaram, opa, peraí, ele só queria separar para fazer um país só nosso aqui para gente comandar. Não quer esse negócio de abolir escravidão e tudo isso, não. Então eles pularam do barco, pessoal. A revolta se tornou eminentemente popular, beleza? Já ali em 36, é a revolta povão. E
no final das contas, as autoridades do Rio de Janeiro vão mandar tropas, vão usar guardas nacionais ali de províncias vizinhas, vão enviar para o norte do país para lutar contra a cabanagem. No final das contas, a gente vai ver que eles chegaram a tomar Belém no primeiro momento, mas eles são obrigados a recuar, principalmente porque os antigos líderes do movimento, da elite, vão apoiar o governo na repressão. Final das contas, a cabanagem vai ter uma repressão violentíssima. A gente vai ver que em 37, mais ou menos, praticamente não existe nenhuma cidade mais tomada pelos cabanos. 38, basicamente, a revolta ainda continua mais na selva, tipo guerra de guerrilha. E em 40 os últimos focos são eliminados. Tudo bem? Repressão violenta. As revoltas de caráter mais popular, não por acaso, vão ter uma repressão mais violenta. Os líderes vão ser mortos, tá? Então você vai lembrar da cabanagem como uma revolta eminentemente popular. Tudo bem? Agora vamos falar dessa outra aqui, ó. A balaiada, pessoal. A balaiada aconteceu entre 38 e 41, tá? Um pouquinho depois. E se a gente for levar em consideração aqui o sentido de popular, ela foi a mais povão de todas, pessoal. A mais popular, a mais povão de todas. Podemos dizer que a balaiada que aconteceu lá no Maranhão, ela nem tanto tinha um sentido separatista. Era mais uma revolta social. Pessoal, para você ter uma ideia, a maior parte das pessoas que participaram e os líderes dessa revolta eram negros. Beleza? Eram pretos, pessoal. Olha o nome dos líderes, né? Não tinham nomes pomposos. Negro Cosme, né? Era um dos líderes. O Balaio era um outro líder. Escravos, líderes quilombolas, pessoal, ex-escravos. Era quem tava. O Cara Preta, pessoal, tinha o Cara Preta lá, né? O Cara Preta, o Balaio, o Negro Cosme. Nem sobrenome as pessoas tinham ali, era um povão mesmo. E pessoal, eles vão se mobilizar, pegar em armas e vão começar a saquear cidades, vão começar a tomar o Maranhão, as cidades do Maranhão. Chegaram a tomar a segunda maior cidade do Maranhão, chamada de Caxias, na época São Luís. Era a maior cidade, Caxias era a segunda. Chegaram a tomar a segunda maior cidade da região. Pessoal, uma revolta, portanto, eminentemente social, né? Por conta da pobreza, da violência, da escravidão, né? Da questão mais social. Pois bem, o final dessa história é interessante, vale a pena conhecer. O governo vai se mobilizar, vai se organizar e vai mandar tropas para a região, comandadas por um general chamado Luiz. Beleza? O general Luiz, pessoal, vai conseguir alguns sucessos militares, vai acuando aí os líderes da balaiada para Caxias, que era o quartel-general deles. Eles vão ser cercados, beleza? Vão ficar ali meses sob sítio, né? Sitiados, né? Com as tropas da Guarda Nacional, do Exército, liderado pelo general Luiz. E pessoal, finalmente, depois de muito tempo, os balaios cansaram, levantaram a bandeirinha branca, nos rendemos, abriram as portas, e o general Luiz, ele mandou as tropas entrarem e matar todo mundo, beleza? Matar todo, foi um massacre, né? Um massacre de Caxias. Alguns chegaram a sobreviver, né? Mantiveram uma guerrilha por mais alguns meses na selva, mas rapidamente a coisa foi contida. Então a repressão aqui foi mais violenta ainda. E pessoal, pelo ato do general Luiz, né? Pelo ato de bravura dele, olha que bonito, né? Pelo ato de heroísmo dele, olha que bonito. Ele vai ganhar o título de Duque de Caxias, beleza? Duque de Caxias, pessoal, é considerado o patrono do Exército Brasileiro, tá? Ele é o pai do patrono do Exército Brasileiro. Enfim, essas duas revoltas, caráter mais popular, portanto, cabanagem e balaiada, tá? A gente vai voltar no próximo vídeo falando um pouquinho agora das revoltas de caráter um pouco mais elitista. Tudo bem? Então a gente volta daqui a pouco. Até mais.